Hoje eu tenho um convite da parte de Deus para fazer para vocês. Eu, antes de começar a gravar, estava aqui folheando os salmos. Hoje era um dia que o Senhor não me deu um salmo específico. Eu falei, Pai, que salmo o Senhor quer que a gente leia hoje? Qual é a mensagem que o Senhor quer nos trazer? Gente, todos os salmos que eu li, por todos que eu fui passando. Eu li o 150, 149, depois eu fui para o meio da Bíblia. E aí eu parei aqui no Salmo 100. E absolutamente todos os que eu li hoje falam sobre louvar ao Senhor, sobre render graças, sobre cantar louvores a Deus. Esse é o convite do Senhor para o nosso dia de hoje. Eu quero começar lendo com você o Salmo número 100. Hoje é o dia 9 dos nossos 30 dias de Salmo da Bíblia e eu te convido a ficar comigo aqui para essa mensagem tão linda e profunda, para esse convite que o Senhor está nos fazendo hoje. Salmo 100. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios. Com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. Sua fidelidade permanece por todas as gerações. Que salmo lindo! Hoje o Senhor está nos convidando a ajustar a nossa visão de mundo. Eu sei que eu já comentei algumas vezes com vocês que a alma enxerga o mundo na realidade cruel que o mundo entrega. Mas quando nós colocamos a lente do Espírito Santo de Deus, nós conseguimos trazer leveza, esperança e render graças, gratidão nesse mundo que a gente vive. Vamos orar? Senhor, que hoje nós possamos entender o convite que o Senhor está nos fazendo. Pai, eu peço que o Senhor abençoe cada um, Pai, que está acompanhando comigo, que está aqui no 9º dia dos Salmos. Que no nome de Jesus, cada uma dessas pessoas possa ser tocada por Ti e possa receber uma enxurrada de alegria, de renovo, Pai, na alma e no espírito delas. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, quando a gente começa aqui no verso 1 do Salmo 100, já tem o pedido, já tem o convite do Senhor. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem cultos ao Senhor com alegria. Entrem na presença com cânticos alegres. Então, esse é o primeiro pedido do Senhor. Que nós prestemos cultos a Ele, que nós louvemos o Senhor de todo o nosso coração com alegria. Que nós possamos entrar na presença do Senhor alegres. A alegria também é uma maneira de dizermos: estamos gratos, somos satisfeitos por tudo que o Senhor já fez na nossa vida. Eu sei que você deve ter uma lista imensa, todos nós temos, de coisas que nós ainda queremos no Senhor. Mas hoje o Senhor está nos convidando a sermos alegres com aquilo que nós já temos. Olha que linda essa aplicação para a vida que a Joyce Meyer deixou aqui nessa Bíblia. Quando temos a mente de Cristo, nossos pensamentos são cheios de louvor e ações de graças, ou seja, de gratidão. Quando reclamamos, abrimos muitas portas para o inimigo. Reclamar, seja em pensamento ou em palavras, faz com que tenhamos uma vida fraca e destruída de poder. Muitas vezes pode trazer enfermidades físicas. Você quer ter uma vida poderosa? Siga o conselho do Salmo 100. Seja grato a Deus e diga que é grato. Entenda que reclamar é um princípio de morte, mas ser grato e declarar isto é um princípio de vida que trará alegria ao seu dia, ao seu viver diário. Ou seja, a gratidão, o louvor a Deus, praticar a alegria. Ele está trazendo aqui, ó, como se fosse um adereço. Ele está falando: prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na presença dele com cânticos alegres. Ou seja, ele não está falando assim, ó, quem estiver alegre, quem estiver feliz, venha. Não, ele está falando: você que está me ouvindo, pratique a gratidão. Venha para a presença do Senhor. Bota um louvor aí na tua casa e louve ao Senhor com alegria. Ele não está falando quem estiver alegre, vem louvar. Não, ele está falando: pegue a alegria que você tem. E se você não tem, a encontre no meio do louvor. Porque quantas vezes eu já comecei uma oração desanimada, um louvor assim, cantando meio: ah, Senhor, tô tão desanimada. E eu terminei aquela oração, aquele momento de adoração a Deus, cheia de alegria, cheia da presença de Deus. Por quê? Porque à medida que a gente adora o Senhor, o Espírito Santo de Deus vai nos transformando. E ele vem trazendo
esse renovo, esse bálsamo, essa alegria, essa visão ajustada de peraí, tem muita coisa faltando na minha vida, mas tem muito mais coisas que já foram feitas. A graça do Senhor, ela nos basta, ela é maior do que qualquer necessidade que a gente tenha. E quando a gente começa a ajustar o nosso foco, a olhar para uma realidade e entender que a gente já tem muito mais do que a gente precisa, de que nós somos sim privilegiados em muitas áreas da nossa vida, a gente começa a entender que nós estamos olhando para a realidade de uma lente muito egoísta, muito mesquinha. A gente às vezes se chateia com coisas muito, muito fúteis. E o Senhor está falando, hoje é o dia de dar um basta na futilidade, dar um basta nessa boca reclamona que faz a gente tomar todos os dias o veneninho da morte. Ela fala aqui, entenda que reclamar é um princípio de morte, ou seja, a base, a raiz da reclamação é da morte. E ontem eu vi, inclusive, uma matéria sobre uma cientista que pegou uma quantidade de idosos e colocou eles para viver por um determinado tempo, dentro de uma casa, de um ambiente, onde eles viviam como se eles tivessem 20 anos a menos. Então, o que passava na TV era de 20 anos atrás, as músicas que tocavam eram de 20 anos atrás, as roupas, as atividades, tudo era como se eles tivessem 20 anos antes. E eles ficaram vivendo assim por dias. E o que aconteceu? Muita coisa mudou. A saúde desses idosos melhorou. A articulação, tinha idoso que não agachava, voltou a agachar. Posturas foram corrigidas. Idosos que começaram a andar curvados, que não conseguiam mais ter vigor, voltaram a ter vitalidade. Tudo porque eles mudaram aqui, ó, a forma de pensar. O cérebro desses idosos, aí vem o estudo, né, no final. Eles identificam que quando o cérebro entende que não há mais esperança, que a vida é ruim, quando você entra nesse ciclo doentio, porque isso é doentio, da reclamação, de nosso mundo tá perdido, nada mais presta, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Quando você entra nesse ciclo doentio, você está doutrinando o seu cérebro a pensar, nada mais presta, não vale a pena, não precisa mais sonhar, porque pra mim é tudo muito difícil, então pra mim as coisas não funcionam, pra mim tudo é mais complicado, então nem precisa mais sonhar. E aí você vai doutrinando o seu cérebro a parar no tempo, a retroceder ao princípio de morte. E foi exatamente o que esse estudo mostrou, que esses idosos começaram a viver com a vitalidade, não era só no estilo, no clima, no vigor, na alegria de 20 anos atrás, mas o corpo começou a responder, como se eles tivessem 20 anos a menos. E isso é totalmente possível quando nós construímos uma visão de gratidão, de render graças, de louvar e adorar ao Senhor, de buscar a alegria. Busque a alegria como alguém busca uma garrafa d'água no deserto. Essa busca precisa partir de nós. Nós não precisamos viver com o acaso de, ai, faz umas 3 semanas já que eu tô tão triste. Pois mude isso. Você é dona da sua mente, dos teus sentimentos. Construa essa felicidade. Coma bem, faça uma caminhada, tome um pouco de sol. Coloque músicas animadas que louvem a Deus. Faça uma lista de tudo aquilo que você é grata. Bota pra assistir um vídeo que te dê um choque de realidade, que te mostre a vida dura, de verdade, que muita gente vive. Começa a trazer uma realidade de verdade pra sua vida. Você vai perceber que as coisas que você tem reclamado, que isso é um vício, são muito fúteis e pequenas comparado a verdadeiros problemas que outras pessoas estão vivendo. Verso 3. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos seu povo, o rebanho do seu pastoreio. A primeira palavra, ela salta aos meus olhos. Reconheçam que ele é o nosso Senhor, o nosso Deus. Sabe por quê? Porque quando você tá aí reclamando, entristecido com a vida, é como se você estivesse falando assim, ah, Senhor, o Senhor é maravilhoso, mas não na minha vida. O Senhor é bom, mas não na minha. Na minha só tem desgraça, só tem coisa ruim. A reclamação tá falando isso. O sol nasce todos os dias. Uma pintura é feita no céu para que você possa admirar. Os passarinhos cantam, as flores desabrocham. Tudo continua acontecendo de forma linda e perfeita. Mas você não consegue visualizar. Você tá lá. Não, porque isso aqui não tá bom. Porque isso aqui não é legal. Porque isso aqui... Isso é ingratidão. E o verso 4 continua. Entrem por suas portas com ações de graças em seus átrios. Com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor é leal, é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. O seu Deus não mudou. O seu Deus continua sendo um Deus bom, um Deus leal, um Deus que espera você render graças. Bendizer o nome do Senhor. Porque quando você reclama, você amaldiçoa, você não bendiz. Como ele está dizendo, bendigam o seu nome. Ou seja, fale bem. Não é maldição, é bênção.
Esse é o convite do Senhor para hoje. Vamos ajustar a nossa lente. Mais um dia que a gente está trazendo a nossa alma para a realidade que o Espírito tem construído dentro de nós. Quero te pedir que assim que esse vídeo acabar, você escolha um louvor bem alegre e você louve ao Senhor com esse louvor. Você comece a agradecer a Deus por tudo que Ele já fez na sua vida, pela vida maravilhosa, pelas graças que você já alcançou. Eu tenho certeza que a sua alegria virá com força. E nós juntas estamos aprendendo de uma vez por todas que nós temos a capacidade de sustentar essa alegria. A nossa alegria vem do Senhor, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Louvar, adorar, ser grata, trazer à nossa boca palavras de bênção e não de maldição, palavras de vida e não de morte. Senhor, obrigada, porque só de falar tudo isso, eu já tô queimando de alegria. Que essa alegria, Pai, perdure no coração de cada um que tá assistindo aqui hoje. Eu declaro alegria sobre a sua vida, fôlego de vida, que você comece a falar palavras de bênção, que você comece a agradecer, que você seja uma pessoa que você leve luz e alegria por onde você passar. Eu declaro sobre a sua vida uma quebra de ciclo aqui. Chega de reclamar. Hoje você deixa aqui, nesse vídeo, nesse salmo, as suas reclamações. Acabou. Vamos quebrar esse ciclo juntas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E eu te espero aqui amanhã, com a graça de Deus, pra gente completar o 10º dia dos 30 dias de salmos que nós vamos fazer. Deus abençoe.